Olá, me chamo Thalia. Eu fiz uma grande viagem recentemente. Conheci Atacama, Salar do Uyuni e Patagônia na mesma viagem. E eu registrei tudo na minha DJI Osmo Pocket 3. E eu fui mostrar alguns takes e lugares lindos que eu passei por essa jornada que foi inesquecível. Aqui paramos para tirar umas fotos em frente ao vulcão Licancabur, que é um dos mais icônicos aqui da cidade. Eu cheguei a Atacama na madrugada desse dia e decidi aproveitar o meu primeiro dia indo atrás do meu passeio para o Salar do Uyuni de 4 dias e 3 noites, e aproveitei para passar nesse mercado muito popular aqui, e também comer no mesmo lugar, porque a comida é muito boa e o atendimento também é muito bom. Nesse dia o tempo estava extremamente quente e seco, assim. Não tinha como eu sair sem o chapéu ou óculos, porque senão eu queimava os meus olhos ou meu couro cabeludo. No outro dia já seguido, já embarquei para a travessia de 4 dias e 3 noites até o Salar do Uyuni. O primeiro dia teve todas essas coisas, eu não filmei, não consegui fazer as filmagens, porque eu não estava totalmente bem, já que a altitude me deixou mal no primeiro dia, então eu só consegui tirar foto e olhe lá. Mas conhecemos Laguna Branca e Verde, Deserto de Salvador Dalí, Geysers e a Laguna Colorada, que tem os flamingos. E já pulando pro dia 2, eu considero esse dia o melhor dia de passeio, porque tem muitas atividades e você passa por lugares lindos e incríveis. E termina o dia no Salar. Então, o segundo dia você já vê o Salar. E assim que amanheci, no lugar que a gente dormiu do dia 1 pro 2, esse lugar é bastante remoto, que a gente dorme no primeiro dia pro dia 2. E é bom lembrar que no dia 1 do passeio do Salar, você é separado em grupos, então eles formam grupos de 6 pessoas por cada carro. E eu tive muita sorte porque eu peguei um grupo muito incrível, então eu não tive nenhum perrengue em relação às pessoas com quem eu estava. Foi tudo incrível mesmo. Aqui a gente estava na Itália perdida, a gente fez muitas paradas para tirar foto, para observar, contemplar. Lembrando também que todos os vídeos que eu coloquei aqui são da minha câmera Osmo Pocket 3, né, a minha DJI. Então, nenhum vídeo aqui é de celular, porque eu quis trazer ao máximo do que os meus olhos estão vendo. E aqui já é o entardecer, né? Já tava quase no final do dia. Estávamos chegando já no Salar. E aqui já dá pra ver todo o sal. Aqui você já tá mais perto ainda. Aí já fica aquela emoção, porque você já está quase perto de pisar no maior deserto de sal do mundo. E aqui já estamos nele. Olha como o entardecer é lindo, incrível. É cenário de filme mesmo, um filme romântico. E o lugar é simplesmente perfeito. Você sente que precisa ir mais vezes para poder aproveitar tudo que ele tem de bom, sabe? Eu senti ainda que não foi o suficiente essa viagem para eu ver tudo que eu poderia ter visto. E no entardecer, eu aproveitei para fazer esse vídeo em câmera lenta na Osmo Pocket 3 e ela entregou absolutamente tudo. Eu fiz esse vídeo brincando e no final das contas saiu um vídeo perfeito, ficou melhor do que eu esperava. E a perspectiva disso aqui é absurda porque o lugar é imenso. Então eu poderia correr por horas a fio, dias a fio, e eu nunca chegaria no final do Salar, de tão grande que ele é. E simplesmente é um lugar que você nunca mais vai conseguir esquecer ou superar. E depois desse vídeo a gente já foi retornando pro próximo hotel que a gente ia passar a noite do dia 2 pro 3. E aqui já é o entardecer. O lugar fica esplêndido. Eu fui final de março, então eu consegui ver o Salar espelhado, por sorte. Porque nessa época já começa a secar, então tive sorte de ter conseguido ver espelhado. E no final das contas eu consegui ver nos dois cenários, né? Eu consegui ver ele seco e consegui ver ele espelhado também. E no outro dia, no dia 3, também é um dos melhores dias. É o segundo melhor dia do passeio. E o terceiro dia a gente acorda bem cedo, porque vamos amanhecer na ilha Enkawazi, onde tem os cactos gigantes. E olha esse espetáculo de amanhecer. E logo depois tomamos café da manhã e aproveitamos o Salar bem no início do dia. Então dia 2 e dia 3 tem Salar. Dia 2 no entardecer e no dia 3 no amanhecer e pela parte da manhã. Então amanhã fica mais linda ainda, porque o céu fica extremamente azul, tem poucas nuvens e o chão fica completamente espelhado, já que tinha água por sorte nesse dia.
Tava já quase que sem, mas ainda tinha água o suficiente para que eu conseguisse ver o espelho. E olha só que lugar magnífico. Eu não tenho nem palavras para descrever. Então, eu e meu marido, a gente ficou por muitos minutos olhando o chão, observando, mas contemplando mesmo. E deixei a câmera rolando, né, e fazendo as filmagens. Por isso que eu gostei muito de levar ela, porque eu deixei ela no tripé e botava ela para gravar, sem pose, sem nada. A gente ia vivendo e ela ia captando, né? Tanto que eu tenho os bastidores praticamente de todas as fotos. E tem os bastidores de muitos lugares, porque eu dava play no vídeo e esquecia dela. E ia fazer as minhas coisas. Sem ficar fazendo pose nem nada, só realmente aproveitando e deixando ela fazer o trabalho dela. E gerou esses resultados lindos. Esse já é o 4º dia, né? Então já estamos voltando. E esse caminho da volta é o mesmo do caminho da ida. Então quem tá indo também está aqui. Aqui é um dos lugares que as pessoas faziam aqueles banhos na água quente, mas eu não tive coragem porque eu tava com muito frio. Então era inconcebível eu conseguir tirar a roupa para poder entrar nessas águas termais. Então eu deixei pra próxima mesmo. E o dia da volta, ele é completamente lindo também, mas ele é burocrático igual o primeiro dia, né? Imigração, fronteira, altitude. Então, inclusive aqui eu tava com os adesivos que eu colei em um muro que já tinha os outros adesivos de viajantes, então eu me senti confortável para fazer isso também, para deixar o meu rastro de visita, porque agora eu estou fazendo isso em lugares que dá para fazer isso, é claro. Mas o 4º dia é bem puxadinho, mas ele é uma delícia, assim como todos os dias foram. Então é um passeio muito completo, é um passeio bem cansativo, mas ele vale cada esforço, cada centavo que você investe nisso, porque é uma viagem que você nunca vai esquecer na sua vida. E muito das melhores viagens são feitas assim. E logo depois que eu voltei para Atacama, eu já embarquei para Punta Arenas. E de Punta Arenas eu peguei um ônibus para chegar em Puerto Natales, Patagônia chilena, porque ficou muito mais barato o voo chegando em Punta Arenas e pegando um ônibus para Puerto Natales do que chegar em Puerto Natales de avião. Então eu preferi fazer isso e ainda consegui pegar um ônibus vendo várias paisagens. E eu senti que eu saí ganhando no final das contas. E aqui é o porto de Puerto Natales. Não sei se parece, mas o dia estava extremamente frio pra caramba, assim. Eu não tava me aguentando de frio porque a sensação térmica estava em negativos. E ainda conseguimos pegar esse restinho de arco-íris que estava dando. O que é raro às vezes ver ele completo porque as nuvens tampam. E o primeiro dia que eu fiquei em Puerto Natales, eu aproveitei bastante a cidade, fiquei andando bastante aos arredores, porque tem muita coisa para você ver, observar. E o primeiro dia foi mais para conhecer, me assentar e aclimatar, porque eu estava no Atacama, sofrendo de calor. Salar também um pouco, mas também estava bastante frio. E aqui já é sensação negativa, então meu corpo sofreu os 2 tempos, assim, e mudou de forma até brusca. Então, o primeiro dia eu deixei pra me adaptar mais ao frio antes de começar os passeios e os nossos objetivos. E como sempre, eu deixando a câmera gravando no tripé e apenas vivendo, sem fazer muita pose e nem nada. Por isso que eu tenho registros extremamente longos do mesmo lugar, porque é assim que eu tô gostando de usar ela. E a gente fez amizade com essa cachorrinha que apareceu no vídeo. Pena que não deu pra levar ela pra casa. E como a gente foi início de abril, estava no outono, então os ventos estavam bem fortes mesmo. Não tinha como deixar roupa em lugar, cabelo em lugar, porque os ventos estavam realmente violentos. Coisa que nos preocupou um pouco, porque vamos fazer Torres del Paine, que é um trek bem puxado. Mas não tem problema, porque quando a gente vai no outono, a gente já espera que o clima esteja mais frio. Os ventos estejam muito fortes. Mas considerando que Torres del Paine é muito famoso por ter seus ventos extremamente violentos, então não tinha como esperar menos que isso. E nesse dia eu fiquei mais encolhida, tava com 3 camadas de roupa para conseguir aguentar, porque eu não sou acostumada com esse frio, mas tô acostumando. E brincando aqui, no final do dia a gente foi jantar num restaurante que a gente adotou como favoritos aqui em Puerto Natales, que foi o Upcycling. E já no dia seguinte, começamos o passeio
full day Torres del Paine e consegui fazer vários takes absurdamente lindos ao longo desse passeio. Não consegui filmar tudo. Fui filmando onde eu achei que fosse ser mais importante, onde eu gostei mais, onde eu achei mais bonito. E aonde deu também, porque não é toda hora que dá pra estender um tripé e se gravar. Mas esse lugar é absurdo, é muito maior do que a gente pode imaginar. Você se sente minúscula em comparação à grandeza desse lugar. É absurdo. É um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, então foi uma viagem que, além de conhecer o Salar do Uyuni, que já me deixou completamente encantada e apaixonada, no mesmo teve Torres del Paine, que também trouxe essa mesma experiência, só que num outro contexto. Então foi uma viagem perfeita e completa, porque quando eu viajo eu busco esse tipo de coisa, eu gosto desse tipo de experiência. Mesmo que eu ame gastar em viagens, ainda não acho que seja o meu melhor tipo de viagem, mesmo que eu tenha dinheiro pra isso, né? Eu gosto muito de experimentar coisas que meus olhos não podem crer, então foi a escolha perfeita. E o Chile e Bolívia, assim, são países que tem tanta coisa pra você fazer que eu teria que passar uns 3 meses no mínimo em cada um pra poder conhecer tudo o que eu queria. E eu já tinha conhecido o Chile anteriormente, fui de novo pela segunda e terceira vez. E sempre me surpreende esse lugar, porque em diversos momentos do ano fica uma paisagem específica, por conta do clima. Então, mesmo que você vá no mesmo lugar, só que numa outra estação, você vai ter outro tipo de viagem, você vai ter outra experiência. Eu só consegui ver essa beleza porque estava em outono. Se eu fosse no inverno, aqui estaria completamente diferente e seria uma outra viagem. Tanto que eu planejo ir na época de inverno pra cá, para poder ter outra experiência em Torres del Paine que eu não tive, porque eu fui no outono. Então essa riqueza de épocas e como elas mudam aqui é o que me encanta muito nesses países andinos. E vai ser difícil eu parar de ir para esses lugares, porque é onde eu me encontrei e é onde eu sempre me apaixono, não interessa quantas vezes eu vá. E finalizando o Full Day Torres del Paine, eu aproveitei bastante, foi um dos melhores dinheiros gastos da viagem, foi esse passeio. E como eu comprei o ingresso para 3 dias em Torres, eu pude entrar outras vezes, e na segunda vez que eu entrei foi para fazer o trekking do Mirador Base Torres. Nesse dia a gente andou por 10 horas, alcançamos 22 quilômetros, quase 23 quilômetros, e ganhamos 1000 de elevação. Então é um trekking muito puxado. E é um trekking que você tem que começar muito cedo, de verdade, porque se você começa muito tarde, assim como eu fiz, que eu comecei 9h30 da manhã, você não vai ter muito tempo para poder ficar tirando foto e aproveitando quando você chegar lá no Base Torres. Então, se você quiser ter tempo para ficar lá, você tem que começar muito cedo. E a trilha, ela é muito difícil, assim, isso porque eu não peguei neve. Tive muita sorte, porque pouquíssimos dias atrás, tinha neve no caminho e eu não peguei neve. Então isso já facilitou a minha vida, porém ao mesmo tempo pode ter dificultado, já que como não tinha neve, eu tive que pisar em pedras praticamente o caminho todo. E pisar em pedras por 10 horas seguidas, que foi o nosso caso, realmente o estrago é feio e gera muito mais cansaço. Mas olha só como isso é pago facilmente por essa paisagem absurda do outono. As árvores coloridíssimas, meu cabelo combinando com as árvores, e ainda montanha com gelo. Então, eu ignorei o fato do meu pé estar pisando em pedra o tempo todo e foquei no que eu estou vendo e nessa experiência que é realmente única, e eu quero voltar para fazer de novo esse trekking, só que no inverno. E essa é uma das paisagens que você encontra no meio do caminho. Nesse momento eu nem estava na metade e já estava bem cansada porque eu não consegui filmar o tempo todo dessa jornada, porque eu não tive tempo e nem disposição de ficar pegando em câmera o tempo todo. Então eu peguei na minha câmera em momentos que eu estava bem mais tranquila. E aqui já corta pra gente chegando no Mirador Base Torres, completamente cansados, destruídos, mas muito felizes e realizados, porque esse lugar é magnífico. Olha só o dia que a gente pegou. Tivemos muita sorte de ter pego o dia aberto e com o sol azul, porque dias atrás pessoas não conseguiram ver as torres e eu consegui, então eu me senti muito privilegiada por isso. E aqui é os bastidores das fotos que eu estava tirando. No pouco tempo que eu tive, porque eu já cheguei
no horário que tava fechando, que é às 3 da tarde. Então é bom se atentar a isso, porque às 3 fecha. Mas consegui, achei que não fosse conseguir, mas eu consegui. Então, deixando registrado aqui esse dia incrível. E esse foi o último dia de passeio lá, porque eu tinha 3 dias pra ficar lá. E no último dia eu fui descansar, aproveitar, contemplar e realmente descansar os pés e não fazer muitos esforços, porque ficamos bem arriados pela caminhada do dia anterior. Mas isso é Torres del Paine, ele é apaixonante, é uma natureza gigantesca, onde você tem que tomar muito cuidado, mas compensa cada esforço, por isso que eu fiz tanta questão de fazer esse trekking. E é isso, esses são alguns minutos das semanas mais incríveis da minha vida, deixando aqui esses vídeos mais descontraídos. E tchau, tchau!